Precisei cortar o último vídeo, porque cortou um pedaço de quase 10 minutos de áudio. Então vamos voltar, né, na parte ali que cortou, falando do colágeno, falando que o colágeno, quando a gente passa ele, perdão, ou quando a gente ingere ele, ele vai ser absorvido, mas não tanto assim. Por quê? Porque a gente tem moléculas grandes. Lembrem-se que o colágeno é uma molécula grande. Então, não adianta eu pegar uma molécula gigantesca e tentar enfiar lá dentro da minha pele que não vai entrar, certo? Eu tenho que fazer o quê? Tomar, tipo, ou passar um nano colágeno lá, tipo, que seja o colágeno hidrolisado, colágeno isso, colágeno aquilo, que seja uma moléculazinha micro, que é para chegar lá e se juntar com o restante e daí sim formar mais colágeno. Se você me perguntar, falar assim, prof, e colágeno de tomar, vale a pena? Deixa eu ver que tá vindo vento. O que eu vou dizer? Vale sim, mas tome um colágeno que presta. Não adianta ser qualquer um. Não adianta qualquer um, tem que ser coisa boa. Por quê? Porque, igual eu falei, às vezes você paga mais barato, mas você vai ter uma molécula muito maior e não vai adentrar nos seus tecidos da forma que deve. Porque o que essa molécula tem que fazer? Ela tem que ser capaz de adentrar a sua derme até chegar lá na hipoderme, ativar fibroblasto, pro fibroblasto produzir mais colágeno. E, no caso aqui a elastina, a mesma coisa. Eu passei o slide sem querer. Mas o caso da elastina é a mesma coisa. Eu preciso de uma molécula que chegue lá no fibroblasto e faça essa diferenciação dele, certo? Então, eu preciso de uma molécula pequenininha. No caso do colágeno, o mais conhecido, mais topzera para você tomar é o Verisol. Ele é em pó, tá? Em sachêzinho, você manda manipular, toma um por dia, é topzera. Beleza? A elastina, gente, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, a gente vai utilizar essa elastina para estimular o fibroblasto e esse fibroblasto se transformar em mais fibras elásticas, certo? Vamos indo. Ácido retinóico também, gosto muito de ácido retinóico, adoro peeling de ácido retinóico, mas a gente pode utilizar ele também como home care, só que com muito mais cuidado, com uma concentração muitíssimo menor. Achei que ia espirrar, perdão, deixa eu tomar uma água. Certo. Ele descama a pele, mas ele tem um efeito muito legal. Ele, atua evitando o adelgaçamento epidérmico, ou seja, o engrossamento epidérmico, ele afina a pele. Estimula a atividade dos fibroblastos na síntese de macromoléculas, ou seja, ajuda em tudo. Acelera turnover, que é a renovação celular, e melhora a angiogênese, que é o desenvolvimento dos tecidos. Então, o ácido retinóico ele ajuda em tudo. Eu amo o peeling de ácido retinóico facial porque ele tira ajuda em ruga, ajuda em mancha, ajuda em oleosidade da pele para acne. Nossa, ele é sensacional. Eu falo que o peeling de ácido retinóico é um coringa dentro do seu consultório, tá? O dia que você for atender, saiba que ele é um coringa, porque você pode usar ele para diversas injúrias da pele. Pode usar no corporal também, tá? Mas para usar ele no corporal home care, lembre-se que a concentração tem que ser baixa. Dependendo, você vai ter que falar para essa paciente usar dia sim, dia não. E após o uso, lavar as mãos. Muito bem, senão daqui a pouco vai descamar as mãozinhas, tá bom? Temos também o DMAI, né, que atua estimulando a liberação do neurotransmissor acetilcolina, que por sua vez estimula os músculos, ocasionando um efeito tensor na pele. Então, o DMAI é aquele um que ajuda a fazer o efeito Cinderela, a dar aquela repuxadinha na pele, tá? Então, ele vai atuar na parte de neurotransmissor, estimular a musculatura e causar esse efeito tensor na pele. É muito utilizado para flacidez, tanto facial quanto corporal, tá? Outro,
hidroxiprolisilane C. E olha que eu demorei para falar essa palavra. É um ativo composto por aspartato de hidroxiprolina metilcilanol, né? Recupera a espessura e a densidade da pele, induz a estimulação de fenômenos regenerativos, os quais se modificam durante o processo de envelhecimento. Então, ele consegue dar mais densidade para nossa pele. Densidade é o quê? Mais firmeza, tá? Então, o hidroxiprolisilane C, ele vai ajudar a nossa pele a ter mais firmeza, melhorando as características de flacidez corporal, tá? Agora, o seguinte, esses ativos, eles podem ser usados tanto em cabine quanto em home care. Claro que concentrações diferentes para você utilizar em cabine e em home care, mas pode. É muito legal. Outro espirro que não saiu. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Todos esses ativos a gente pode usar eles com vacuoterapia, fazer o vácuo para depois usar o ativo e conseguir uma permeação melhor, com a iontoforese também para conseguir permear melhor. A gente pode utilizar, por exemplo, numa massagem junto com o nicotinato, que o nicotinato também propicia para uma absorção maior. Então, assim, nós temos uma infinidade de possibilidades. Podemos recomendar que a nossa paciente utilize cremes com esses ativos em casa, seria muito legal também, certo? Certo. Vamos falar agora de FEG, celulite. Vamos lá. Definição. A FEG, também conhecida como celulite, pode ser definida como uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, não inflamatória, com alterações vasculares, seguida de polimerização de substância fundamental que se infiltra nas tramas e produz uma reação fibrótica consecutiva. Como nós já vimos anteriormente, o que é a FEG? Quando você tem acúmulo de líquido lá no meio das células adiposas e elas acabam ficando disformes, ou quando você estica tanto também essas células que acaba juntando fibras, né? As fibras vão se juntando, se grudando e formam uma fibrose. E isso também causa um demodelamento do tecido e o aspecto celulítico. E como vocês já sabem, temos grau 1, 2, 3 e 4, né? Mas vamos ver ativos para combater essa celulite. Um deles, a cafeína, é uma metilxantina utilizada em formulações cosméticas para celulite devido à sua ação lipolítica, ou seja, lipo, gordura, lítica, quebra. Lipolítica para quebrar gordura. Por inibir a enzima fosfodiesterase, condição que provoca o aumento da concentração. Ali tá errado isso escrito, deixa eu ver. Não vou tentar arrumar agora, senão vai tirar o áudio. Em formulações cosméticas para celulite devido à sua ação lipolítica por inibir a fosfodiesterase, condição que provoca o aumento da concentração de AMP cíclico, que ativa a enzima lipase de triglicerídeos e os quebra em ácidos graxos livres e glicerol e, consequentemente, diminuindo o volume dos adipócitos. Também possui efeito estimulante sobre a microcirculação cutânea. Então, o que a cafeína faz? Ela auxilia na circulação que a gente tem na região, porque ela também consegue atuar na via de quebra das gorduras, que é ali onde ativando a lipase dos triglicerídeos, que vai quebrar os triglicerídeos. Lembram-se que o triglicerídeo é a molécula de gordurinha que eu tenho que quebrar para liberar triacilglicerol no meu organismo, certo? Então, a cafeína atua ajudando nisso daí. Prof, mas então ela ajuda na gordura ou na celulite? Nos dois. Porque conforme ela consegue liberar essa gordura, fazer essa quebra de gordura, eu consigo descongestionar o meu tecido e melhorar o aspecto da celulite.
tá? Então, a cafeína é muito utilizada em cremes, principalmente os cremes profissionais, justamente por isso, porque ela tem um efeito duplo. Ela vai atuar tanto na gordura localizada quanto na celulite. Beleza. Outro ativo muitíssimo utilizado também, a centela asiática. Os efeitos dessa centela asiática incluem a normalização do tecido com celulite e atua no metabolismo do colágeno, promovendo a integração da lisina e da prolina, que são aminoácidos presentes na molécula de colágeno. Ainda, por conter em sua constituição a presença de flavonoides, atua na microcirculação, reduzindo o edema de origem venosa. Então, ela também vai auxiliar a circulação na região e vai ajudar a reduzir esse edema, reduzindo o aspecto celulítico, certo? E quando fala ali, prof, normalização do tecido com celulite, atua no metabolismo do colágeno, ou seja, mais um ativo que tem mais de um efeito, né? Promovendo a integração de lisina e prolina, aminoácidos presentes na molécula de colágeno. Então, além de ajudar na questão de edema, reduzir edema e ajudar no aspecto celulítico, ela também consegue ajudar na flacidez, atuando na síntese do colágeno. Então, olha que legal. Veja bem se não é um ativo top. Temos também o ginkgo biloba, que além de aumentar a resistência dos capilares, aumentar a resistência dos capilares sanguíneos, tá? Diminui a permeabilidade vascular, aumenta a tonicidade dos vasos e diminui a agregação plaquetária. E também tem ação antirradical livre, ativa o metabolismo celular e inibe a fosfodiesterase. Meu Deus, prof, o que é isso? Deixa eu tomar água. Isso é o seguinte, ele aumenta a resistência dos capilares sanguíneos, então esses capilares arrebentam menos, certo? E conseguem passar mais sangue por ali. Quando esse capilar arrebenta, o que acontece? Eu acabo causando um acúmulo, digamos assim, de líquidos em outras regiões, porque ali no capilar que ele devia passar não dá mais, certo? Então, diminui isso, porque ele aumenta a resistência desses vasos, tá? Desses capilares. Diminui a permeabilidade vascular, ou seja, todo aquele sangue, todos aqueles nutrientes, tudo aquilo que está passando pelos meus vasos, eu vou perder menos, digamos assim. Como que eu posso dizer? A permeabilidade vascular, ela é o quanto que a parede do vaso consegue permear de coisas. Então, esse ativo ele vai diminuir essa perca de nutrientes lá para outro lugar, tá? Aumenta a tonicidade dos vasos, ou seja, a resistência, e diminui a agregação plaquetária. Diminuir a agregação plaquetária quer dizer que ele ajuda a manter, digamos assim, Me fugiu a palavra. Mas ele impede que as plaquetas se agreguem, certo? Então, eu consigo manter a minha corrente sanguínea muito bem. Ou seja, ele também ajuda ativando a circulação. Ele também ajuda na circulação. Ativa o metabolismo celular e inibe fosfodiesterase. E a gente já vai entender quem que é essa fosfodiesterase. Temos também o silício, que atua no interstício, estando presente em diversas moléculas biológicas, como elastina, colágeno, proteoglicanas, e assim atua induzindo e regulando a proliferação fibroblástica, ou seja, ele age lá no fibroblasto, ele vai lá e estimula direto o fibroblasto, favorecendo a regeneração de fibras elásticas e colágenos, antirradicais livres, anti-inflamatórias, favorece a drenagem dos tecidos e ativa a adenilciclase, que vai agir na lipólise. Então, silício, pode vir com o nome de silício orgânico também, silicato, tem vários nomes. Top também.
tá? Então, ele além de ajudar na atividade fibroblástica, ele também vai ajudar na lipólise e circulação. Massa, né? Temos também o mentol, que atua como um vasodilatador e analgésico quando aplicado sobre a pele, que também vai ajudar a permear mais ativos, porque ele vai vasodilatar, então eu consigo permear outros ativos. Que mais? E deixa eu fechar essa aula pra gente ir pra gordura localizada.